Olha aqui. Não sei se repara um certo ar de felicidade, né? Sim. Neste cronista da vida política brasileira, neste humilde âncora, né? Porque o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão importante que nós vamos ver e analisar no detalhe. E aqui eu vou me permitir um espaço, nem tão longo, para falar um pouquinho de mim também e do que é que eu tenho a ver com isso. Nós vamos ver, o Toffoli anulou as provas no chamado acordo de leniência da Odebrecht. Você que me acompanha há muito tempo no rádio, desde quando eu estava na Jovem Pan, muita gente foi embora, não quer mais saber, um monte de gente chegou e é da vida. Nunca ninguém me viu reclamar de nada. Nem contra ninguém. Não é? Eu me ocupo das questões públicas. Mas, de certo modo, Larissa e Vólio Bene, os dois meninos da produção, né? O Augusto e o Pedro Henrique, e toda a equipe aqui da Band News FM, nós só estamos juntos porque em 2014, quando saiu a Lava Jato, quando veio a Lava Jato, no primeiro momento eu disse, tá bom, vamos ver do que se trata. E, depois de uns 3 meses, eu falei, como certa personagem de humor, algo errado não está muito certo nessa história. Eu vi juiz se comportando como vedete, né? Eu vi membros do Ministério Público fazendo juízos de valor, dando entrevista e condenando as pessoas antes mesmo de qualquer apuração. E eu comecei a criticar a Lava Jato. Vamos ao é da coisa. Eu era uma das pessoas mais odiadas pelo PT. E eu não ignoro isso, nem eles. Ah, mas você mudou muito. Talvez tenha mudado alguma coisa, mas eles também mudaram. Tanto é que o Alckmin é vice do Lula. Mas isso, a questão política, eu vou deixar para lá. Eu vou me fixar aqui nas restrições todas que eu dizia. Esta operação está se comportando de maneira ilegal. A ilegalidade resulta em impunidade. Eu escrevi isso mais de uma vez. Quem, sob o pretexto de combater o crime, comete crime, está contribuindo com a impunidade, porque muitas coisas acabaram sendo anuladas em razão das ilegalidades. Sabe quem comete crime para combater crime? Lá no começo era assim, milícia. A milícia se organizou, Vólio Bene, sob qual pretexto? Combater o narcotráfico. E hoje é uma organização tão ou mais poderosa no mundo do crime do que o próprio narcotráfico. Sabe quem comete crime sob o pretexto de combater crime? Esquadrão da Morte. O que resulta na morte de inocentes, na morte de policiais. É por isso que uma operação desastrada como essa que houve em São Paulo, em Guarujá, precisa ser bem pensada, reavaliada. Porque quando uma autoridade diz que não se preocupa com a morte de bandidos, está estimulando o vale tudo. É estimular o cometimento de crimes sob o pretexto de combater crime. E comecei a apanhar da direita, que era uma parte do meu público. Ainda hoje tem.
Eu não posso... cada um faz a escolha que quiser. O que eu não faço é me comportar como um histrião, um palhaço para atrair audiência. Tampouco deixo de dizer o que penso, porque afinal de contas, o meu público não gosta. Quem quer me acompanhar tem de acompanhar aquilo que eu penso efetivamente. E aí diziam, olha o Reinaldo, crítico do PT, agora está ajudando o PT. Quando Lula teve a condução coercitiva determinada pelo Sérgio Moro, eu apontei, é ilegal. Quando saiu a sentença do Lula, eu disse, não tem prova. As prisões preventivas que se alongavam sem tempo, não estou falando de prisão preventiva de 3, 4 meses, como a do Mauro Cid, e com razões óbvias para ser mantida. Eu falo de prisão preventiva de 2 anos. Para arrancar a delação premiada, eu apontei que as empresas que estavam quebrando as empresas, que a Lava Jato tinha que combater crime, mas as empresas não podiam ser quebradas, porque no mundo inteiro as empresas fazem acordo de leniência, por exemplo, e não quebram. Um acordo de leniência que quebra a empresa prejudica o país, destrói empregos, prejudica a economia. E eu virei alvo da Lava Jato. Conseguiram em um dia fazer com que eu perdesse 2 empregos. Olha a minha cara de sofrimento, Larissa. Eu os repus. E sou muito melhor hoje do que antes. Ah, porque você é muito bom? Não, porque eu estava com as teses corretas. E não saí choramingando por aí, não. Fui ganhar vida. Honestamente. Sim, vazaram minha conversa com a Andréa Neves. Olha o Reinaldo com a Andréa Neves. E o que é que tinha ali? Eu criticando uma matéria da Veja, porque se falava de uma suposta conta do Aécio Neves nos Estados Unidos, e eu disse, não tem prova. Comentei com o André, não tem prova numa conversa privada. Pois grampearam a conversa. Ah não, quem estava grampeado era a Andréa, não interessa. Grampearam a conversa, entregaram a conversa para inimigos meus do suposto jornalismo, então. Vazaram a conversa, como se eu estivesse em conluio com a Andréa Neves. A única coisa que tem lá, a conversa é pública, está por aí, eu digo a ela, não tem prova, só que o meu blog ficava na Veja, como se eu estivesse atacando a Veja. Na verdade, eu falei, a matéria é uma merda, foi isso que eu falei. À época. Vazaram, claro, e eu pedi demissão da Veja. Nem tinha como. E foi aceito imediatamente. E fui demitido da rádio. Porque aquele público que me acompanhava mais de perto não se conformava com as críticas que eu fazia à Lava Jato. Quer dizer, está ajudando o PT. Não. Eu estava ajudando o Brasil. Apontando as ilegalidades. Como apontei as ilegalidades da Lava Jato contra o Michel Temer, que também aconteceram. As 2 prisões ilegais do Michel Temer, que também aconteceram. A condenação ilegal do Lula, que aconteceu. Tudo isso sob o pretexto de combater a corrupção. E eu dizia, e eu tenho textos em penca a respeito, isso é um projeto de poder. Isso é um projeto de poder. Este juiz tem ambições políticas. Este procurador tem ambições políticas. E tome porrada no Reinaldo Azevedo. E tome porrada pesada. Como a armação que fizeram, achando que me tiraram do jogo. Não só não tiraram, como eu me fortaleci nesse jogo.
Porque, inclusive, aqueles que eram meus críticos entenderam que as minhas restrições, quaisquer que fossem, eram de natureza técnica. E era isso que a Lava Jato não perdoava, porque a Lava Jato estava preparada para responder aos críticos do PT. Só que em mim não colava pecho. Hoje os bolsonaristas dizem, o Reinaldo comunista, são uns idiotas. E neste dia, nós vamos ver, o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão que era inescapável. O Toffoli foi nomeado pelo PT. Vai perguntar para o Bolsonaro qual foi o ministro mais próximo que ele teve no STF, se não foi o Dias Toffoli. Antes de nomear os dois dele lá, que ele diz meus 20%. Não, Toffoli tomou decisões, aliás, muito duras. Envolvendo o presidente Lula, inclusive, quando familiares seus morreram. Um familiar, pelo menos, nesse caso, o irmão. E o Lula não conseguiu a velório. Essa decisão do Toffoli, de que nós vamos falar, é uma decisão técnica. As provas eram ilegais. Havia armação. Havia conluio para fabricar evidências.